Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Vamos orar. Glorioso Deus, bendito Pai, no maravilhoso nome do Teu Filho Jesus, é que nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Queremos, Senhor, a partir desses textos, olhar um pouco mais para esta mesa que está diante de nós, onde nós podemos contemplar aquilo que é para nós a realidade da cruz. Tudo aquilo que significou a cruz para ti, para o teu filho, e também o que deve significar para nós. Senhor, abre o nosso entendimento, os nossos olhos, faz-nos ver além desta mesa, que esses textos governem os nossos afetos na adoração, na contemplação, que nós necessitamos desta manhã, porque este não é um culto qualquer. Nos livra de sermos tomados por qualquer forma de simbolismo ou liturgia. O que nós queremos mesmo é poder te tocar, Senhor, tocar um pouco mais. Que teu Espírito Santo tome esses textos e nos leve a te tocar um pouco mais em gratidão, em adoração, tendo os nossos olhos abertos, sabendo tudo o que o Senhor fez por nós, quem éramos nós, o que somos nós e o que será de nós por toda a eternidade. Abra os nossos olhos nesta manhã, querido Deus, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, quanto mais eu leio e estudo sobre a morte do nosso Senhor Jesus, eu confesso que mais eu me assombro com a morte do Senhor. Quanto mais eu olho para textos como esse, eu fico profundamente tomado de um espanto, porque você vai vendo a mente de Deus se desenvolver ao longo da sua palavra. O que ele nos diz nos acontecimentos dos evangelhos acerca do seu filho, ele vai tecendo isso lá no Antigo Testamento. Todos nós sabemos que este grande véu aqui, descrito em Lucas capítulo 23 e Mateus capítulo 27, é este grande véu lá do tabernáculo. A tradição judaica cristã diz que esse véu era tão espesso, tão pesado, que era necessário aproximadamente 300 homens para carregá-lo. Ele era tomado de detalhes, e cada detalhe que se compõe deste véu apontava para uma única coisa: a pessoa do nosso Senhor Jesus. E esse extraordinário milagre que ocorreu, ele precisa ser examinado com muito cuidado. Porque, veja que no versículo 51 de Mateus capítulo 27, diz primeiro: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Veja, houve como um terremoto, além de não ter luz. Então houve trevas, terremoto, as pedras se fenderam e o véu se rasgou. O véu era muito espesso. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo estava na cruz, entregando o Espírito dele. E o véu representa exatamente o que ele fez na cruz. É impressionante as histórias da Bíblia e o significado espiritual delas para os dias de hoje. Isso tudo para o ser humano sair do contexto lógico para ir para o contexto do sobrenatural. Sair de uma visão natural para ir para uma visão sobrenatural. Sair de uma vida efêmera, natural, humana, para ir para uma vida sobrenatural,
espiritual, onde Jesus Cristo é o nosso cabeça e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas só a humildade, apenas a humildade, o contingenciamento da nossa fraqueza, do quanto pequeninos, insignificantes nós somos, face à majestade de Cristo, se nós não tivermos essa humildade para colocá-lo como nosso primeiro amor, o melhor amor, aquele que deu a vida, sabe, Deus Filho deu a vida por nós. Nós não conhecemos a vida dele e nós não vamos dar a vida para ele. Mas é isso que está acontecendo. 25% dos seres humanos não deram, não entregaram a vida para Cristo e querem continuar nesse contexto da vida mundana, os valores do mundo. Lógico que de um lado a gente tem os valores do mundo. Eu tenho fome, tenho necessidades fisiológicas, mas eu tenho que entender que isso deve seguir a mente do nosso Senhor, não as minhas vontades. E é difícil, a carne tem suas vontades. E nós sabemos que nós não podemos pecar quando nós temos esse conhecimento que é um pecado. Bom, vamos ouvir. Em harmonia com esse texto, gostaria que vocês observassem os textos de Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 47. Então, o versículo 44 vai nos dar exatamente o tempo em que as coisas sucederam. Quando era quase meio-dia, diz que houve trevas em toda a terra. E essas trevas duraram até as 3 da tarde. E diz que, escurecendo-se o sol, aí está assim, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E logo a seguir, clamando Jesus em grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Esta ordem dos acontecimentos precisa chamar a nossa atenção. Porque aqui você vai ver que as rochas, elas se fenderam. E o rasgar do véu não tem nada a ver com isso. O que dá até entender que foi o rasgar do véu que fez com que as rochas se fenderam. Porque o contrário seria natural. O contrário daria para todos nós entender que houve um grande terremoto, houve um grande impacto sísmico, que abalou as rochas, e por conta disso, o véu se rasgou. Talvez nós entenderíamos isso de uma maneira muito natural. Porém, Lucas deixa a ordem de uma forma que nós precisamos parar e ver que este véu ele não foi rasgado por causa de algum acontecimento sísmico natural em consequência do que estava acontecendo ali com a natureza, diante da cruz do Calvário. O que Lucas diz para nós é que o véu rasgou, e Mateus, da mesma forma, vai dizer que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Isso aqui mostra para nós da onde que parte a intenção de alto a baixo, porque as rochas se fenderam e depois nós temos e tremeu a terra. Se o texto estivesse ao contrário, então nós diríamos assim, porque tremeu a terra, porque as rochas fenderam-se, o véu rasgou. Mas o curioso é que ele rasgou de alto a baixo. O que dá a entender é que o impacto que veio de alto a baixo e rasgou aquele véu, entrou para dentro da terra, provocando um grande abalo sísmico e fendendo as rochas. Foi isso que aconteceu. Isto é um grande milagre. Mas aqui nós precisamos ver algo que deve tomar o nosso coração. Porque nós estamos diante daquilo que chamamos o milagre dos milagres, o mistério dos mistérios, a glória de todas as glórias.
a morte do nosso Senhor Jesus. A morte do nosso Senhor Jesus. É a glória de todas as glórias. É o mistério de todos os mistérios. É o milagre de todos os milagres.